desde 2022, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência oferece gratuitamente consultores, que a gente chama agentes de emprego. Para você ter ideia, hoje, em setembro de 2024, a Secretaria tem hoje 72 pessoas que estão no mercado de trabalho dentro dessa metodologia. Uma oportunidade real de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal ou para o empreendedorismo. Na segunda parte do Papo Cabeça com Pé, Flávia Cortinoves fala sobre o desafio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Ela destaca a importância de conciliar com outros agentes da sociedade para que as políticas de inserção das pessoas com deficiências ganhem maior efetividade. Fique ligado no Papo Cabeça com Pé. Na rua onde você mora, quantos metros uma pessoa com cadeira de roda consegue andar? Na rua em que eu moro, em 1 metro, porque eu moro num bairro que é ainda bastante rural, tem uma característica ainda muito pouco urbana. Eu moro em Vargem Pequena. A Vargem Pequena é um local ainda bem pouco acessível. A minha rua, por exemplo, não tem nem asfalto, então realmente o acesso à minha residência seria bastante comprometedor, bastante comprometido por esse motivo. Você já tinha se feito essa pergunta? Com toda certeza. Inclusive eu fiz muitas mudanças em casa, porque a gente tem um caro amigo e todas as mudanças que a gente tem, todas as reformas, né? Eu moro lá há mais de 20 anos, todas as reformas que eu faço na minha casa agora é pensando na eliminação de barreiras. Então, trocar uma escada por uma rampa, coisas que a gente tem um amigo que usa muletas e isso pra gente tem muito sentido. Na casa eu construí sem esse conceito, mas para mim é muito importante hoje, sim. Tenho meus pais com 80 anos, então são coisas que a gente pensa assim e pensa todos os dias, a gente está discutindo. Então a gente abriu porta, aumentamos o banheiro, todas as coisas que a gente foi podendo fazer de reforma, a gente já fez pensando na acessibilidade. Em termos urbanos, a gente ainda está lutando, por exemplo, com várias questões, né? Não só essa, mas com outras questões, mas a gente coloca esse ponto hoje sempre nas discussões de condomínio, seja lá nas discussões que a gente faz, a gente traz essa importância. Qual o legado a subsecretária Flávia Cortinoves quer deixar para o Rafael? Excelente pergunta. Então, Fábio, eu estou na gestão desde o início de 2021 e desde o início de 2021, né, o foco dessa gestão é exatamente para criar projetos, né, políticas públicas que permitam que a pessoa com deficiência possa ser aquilo que ela quiser ser e alcançar o máximo da sua capacidade e potencialidade. Então, dentro desse sentido, eu vou dar um exemplo só de política pública que a gente tem no município do Rio de Janeiro, e é o único município do país inteiro a ter essa política e que efetivamente
contribui muito para a vida adulta, porque a gente tem que entender, Fábio, que a vida adulta já foi 2/3 da vida do ser humano. Hoje é 3/4. Praticamente a gente é muito tempo adulto e muito pouco tempo criança. Mas a gente tem um foco muito grande das políticas públicas, né, focada quando são crianças. E aí essas crianças crescem, essas crianças desejam então colocar em prática tudo aquilo que tiveram oportunidade de se reabilitar, e elas encontram poucas políticas públicas que as apoiam na vida adulta. Então, vou dar um exemplo que é, desde 2022, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência oferece gratuitamente consultores, que a gente chama agentes de emprego apoiado, que fazem todo esse trabalho de descobertas de interesses com as pessoas com deficiência, fazem o match com as empresas, fazem eventuais customizações da vaga e acompanham essas pessoas. Só para você ter ideia, hoje, em setembro de 2024, a Secretaria tem hoje 72 pessoas que estão no mercado de trabalho dentro dessa metodologia. Pode parecer pequeno, mas imaginar que até 2021 esse número era 0, e a gente tinha aqui no município do Rio de Janeiro aquilo que a gente chama de oficina protegida, onde as pessoas vinham para fazer oficinas, trabalhavam somente entre elas, sem interação com a sociedade, sem desafios, certo? Sem ganhar dinheiro, sem poder sonhar em alcançar os seus sonhos. Então hoje nós temos 72 pessoas, a gente continua em forte capacitação interna e também influenciamos hoje a Câmara dos Vereadores a colocar um projeto de lei de emprego apoiado. No Brasil inteiro, a gente não tem ainda o emprego apoiado, que é o artigo 37 da Lei Brasileira de Inclusão, parágrafo único. A gente não tem isso regulamentado do governo federal. A gente tem projeto de lei tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado sem regulamentação. Somente o Estado de São Paulo tem uma lei regulamentada e o município do Rio de Janeiro que tem um programa, uma política pública já sendo executada e um projeto de lei nesse sentido. Para mim, esse é um dos grandes legados que a Secretaria vai deixar para o município do Rio de Janeiro, certo? Como uma oportunidade real de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal ou para o empreendedorismo. A gente está hoje com uma série de pessoas aqui fazendo, ou seja, formalizando os seus negócios que eram bem pouco formais e bem pouco profissionais. Gente que a gente fez parcerias de peso, esse é um outro legado importante. Parcerias de peso da Secretaria que nunca tinha feito antes, com o Banco da Providência, com o Sebrae. Ontem, quinta-feira passada é muito... No mês de agosto de 2024, a gente teve a formatura de 12 mães, 12 famílias empreendedoras pelo Banco da Providência. Então a gente tem procurado parcerias externas para trazer a formalização, a profissionalização, certo? De coisas que essas famílias já fazem, porém sem ser profissional, sem poder avaliar efetivamente seus custos, entender o seu lucro, entender como é que faz uma boa matéria para poder, uma boa foto para poder vender. Então, assim, isso a gente tem um orgulho muito grande. A gente está trabalhando tanto o mercado formal, assim como o empreendedorismo.